Entonces, voltamos. Y ahora vamos a aprender los artículos en español o revisar. ¿Vale? ¿Listos? Então, vamos lá. Los artículos. Okay. Previamente, vocês sabem que os artigos, né, a língua portuguesa, que a gente aprendeu lá nas aulas de português, no ensino fundamental, alguns já revisaram no ensino médio, que é o quê? São palavras que acompanham os substantivos, né, que vão sempre indicar, seja em número, né, singular ou plural, ou em gênero masculino e feminino, e eles são classificados sempre em definidos ou indefinidos, certo? O que então é? Os artigos definidos, eles vão nos determinar o substantivo. Por exemplo, eu falo a mochila, o garoto, certo? Já os artigos indefinidos, eles indeterminam o substantivo. A gente não tem certeza, a gente não sabe ao certo, a gente não determina de forma precisa. Então, quando a gente não determina de forma precisa, a gente usa os artigos indefinidos. Por exemplo, uma mochila, um garoto, certo? A gente não sabe direitinho. Então, agora vamos lá. Nós sabemos que nós temos os artigos definidos e indefinidos na língua portuguesa, certo? E agora nós vamos ver eles, né? Los artículos em espanhol. Olha só. Então, o que é, né? Então, o que eres los artículos em espanhol? Son palabras variables que preceden al substantivo o cualquier palabra y oración que tenga un valor nominal, indicando su género e número. Ok? Jare? Então, são palavras variáveis que se antepõem ao substantivo ou a qualquer palavra, oração que tenha valor de substantivo, indicando-lhe o gênero e o número. Então, sempre o artigo está ligado ao substantivo para determinar, certo? Tanto masculino e feminino, quanto número, singular ou plural, certo? É isso. Então, listos? Artículos determinados. Mas como é, professor? Artículos determinados? Sim, nós podemos falar artículos definidos, mas também eles usam, certo? Usualmente denominam artículos determinados, certo? Então, em espanhol, el, la, los, las, certo? Esses são os artigos definidos ou determinados no espanhol. El, la, los, las, ok? E em português corresponde a o, a, os, as. Bem tranquilo, né? Um exemplo. El niño es mi hijo. Né? El niño es mi hijo. O menino é meu filho. Então, eu estou indicando que aquele menino, certo, é o meu filho. Então, el niño. Certo? Bem tranquilo. Temos também os artículos indeterminados, certo? Ou seja, os artículos indefinidos. Então, em espanhol temos un, una, unos, unas, que em português equivale a uma, uns e umas, tá? Aqui tá uma, mas é umas. Um exemplo, aqui também novamente, gente, corrijo sozinho. Una niña está correndo por el patio, certo? Una niña está correndo por el patio. Então, aqui não está de forma precisa. Eu não estou qualificando essa pessoa de forma precisa, certo? Eu estou simplesmente o quê? Falando que tem uma menina que eu não tenho conhecimento de quem é. Eu posso não conhecê-la, não saber o nome. E eu estou informando para alguém, para o meu interlocutor, que tem uma menina que está correndo pelo pátio. Então, viram só indeterminado. Então, para isso, a gente vai usar una, unos ou unas, tá? E aqui teria que ter um N. Foi corrigido. E, finalmente, nós temos o artigo neutro, tá? Por quê? Como assim, professor, artigo neutro? Às vezes você pode estranhar porque na língua portuguesa nós não temos ele, certo? Porque você já ouviu na aula de língua portuguesa para você falar, hoje vamos ver artigos definidos, os indefinidos e o neutro. Não, né? Por quê? Porque na língua portuguesa não existe. Já na língua espanhola, sim, tá? Então, el artículo neutro lo é esse artigo aqui,
tá? Então, a diferença porque aqueles que eu apresentei para vocês, os artigos determinados, por exemplo, el, lá, los, las, eles vão atuar diretamente com o substantivo e vai concordar com eles. Tanto que no início da aula eu falei, o artigo ele vai vir junto com o substantivo e que também, principalmente, ele vai indicar o feminino, se é masculino, se está no singular, se está no plural, a quantidade, certo? Desse substantivo. Então, ele age diretamente com o substantivo, o artigo. Por exemplo, o menino, a mochila, certo? Já esse artículo neutro, né, o artículo lo, ele concorda diretamente, diferentemente desse aqui que concorda com o substantivo, ele vai concordar com os adjetivos, com os advérbios, com a proposição de e a conjunção que, certo? Essa é a diferença dele, tá? Em artigo neutro. Então, por exemplo, a combinação do artigo neutro lo mais adjetivo. Lo bueno da vida son los amigos, né? Lo bueno da vida son los amigos. Então, aqui temos lo, né, o artigo. E logo aqui temos o quê? Adjetivo, né? Lo bueno da vida. Então, é isso. Então, ele está aqui atuando juntamente com o adjetivo, o artigo neutro. Outro exemplo do lo mais adjetivo mais a conjunção que. Não sabes o complicado que eres mi vida. Né? Então, você não sabe o quão complicado é a minha vida. Né? É porque o que acontece? Eles vão pegar esse aqui como adjetivo, né? E meio que comparar, né? Fazer essa junção com a conjunção que não sabes o complicado que eres mi vida. Isso acaba que estabelece uma ideia de tão intensa que é, certo? E falando em intensidade, temos também o lo mais o advérbio e mais o que, certo? Que vai explicar o que pra gente, né? Necessitas ver lo bien que explica mi professor. Olha só, temos o lo mais advérbio de intensidade, porque ele explica, mas ele explica muito bem, certo? E logo vem a conjunção que. Então, essa construção também do lo mais o advérbio mais o que vai ter essa construção. O artigo neutro que faz isso. Necessita ver bem que explica mi professor. Ok? Então é isso, pessoal. A diferença do artigo neutro é que ele vai diretamente, diferentemente dos artigos determinados, ele vai concordar diretamente com adjetivos, advérbios, com preposições e conjunções. Tá? Diferente dos artigos determinados e determinados, que atua juntamente com o substantivo. É isso. Espero que tenham gostado. Certo? Agradeço pela atenção. Hasta luego. Muchas gracias. E é isso. Eu quero que vocês ouçam a música. A gente não sabe quando volta, mas se voltarmos ainda nesse semestre, a gente pode fazer a apresentação dessa música. É uma música muito linda que fala diretamente ao tempo que a gente está vivendo, de dar valor às pequenas coisas, de dar valor à nossa família, de ver que nós somos tão frágeis e que a gente não pode mudar tudo, a vida não pode ser da forma que a gente quer, e que o valor e a felicidade estão nas coisas mais simples da vida. E quando a gente pega uma situação dessa, que a gente não sabe o que acontece, o que fazer, a gente vê quão frágeis somos e temos que nos reinventar, temos que renascer de uma forma mais precisa, renascer para que possamos nos adaptar nesses tempos de crise, nesse tempo de muita indecisão, nesse tempo de medo, certo? Nesse momento que a gente percebe que muitas vezes o diploma não vai te comprar a vida, o dinheiro não vai comprar a sua posição social, a sua fama. Agora a gente vê que todos são iguais. Agora a gente vê que não há muito o que fazer, certo? Apenas aproveitar a vida, buscar a sua real essência e tentar ser melhor dia após dia, certo? Porque agora a gente vê que a gente é igual. Por isso que fala, né? Porque a vida, né? Se ela fosse fácil como a gente queria, seria tão melhor, né? Se a gente pudesse prever tudo isso, o que a gente poderia ter feito, certo? A gente poderia escolher, fazer escolhas, certo? Preferir outras coisas ao invés disso. Mas, infelizmente, não é assim.
mas também que mostra que nesses tempos a gente não faz o que quer, mas acabamos de nos descobrir mais fortes, de tomar mais experiências e de ter aprendizagens valiosas na nossa vida, que acaba de ver que a gente não é o que a gente pensava, ou de dar valor às coisas que realmente interessam, e faz com que a gente seja mais amável, mais grato pela vida, faz com que nós sejamos melhores pessoas, que vocês possam tomar esse tempo de crise como um tempo de experiência e um tempo de renovo para a sua vida, certo? Tome boas coisas, boas lições desse momento. A gente vai passar por isso e vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Se cuidem, fiquem em casa. Ninguém está imune a isso, pessoal. Então eu peço para vocês, tá? Fiquem em casa, cuidem de vocês, das pessoas mais velhas, que isso vai passar. Amém? Eu creio. Até.